Bom dia. Bom Bom dia. bom dia a todos, né? Vamos iniciar a nossa tarefa de hoje, de domingo, né? Com a presença da Priscila, ela é uma colaboradora sempre do nosso centro aqui, do grupo de pais, e ela sempre faz questão de participar, e a gente aqui do João Batista, a gente agradece muito, tá? A sua disponibilidade, né? E ela vai hoje, particularmente, falar sobre evangelização infantil. É um tema muito importante, um tema atual e é uma ferramenta para a prevenção à depressão e suicídio. Então, é um tema forte, mas é um tema atual que ela vai abordar, né? E a gente vai ouvi-la com carinho, né? E as perguntas que houverem, vocês vão formulando através do chat e a gente vai fazendo as perguntas para ela. Fique à vontade, viu? Então tá bom. Bom, vou começar com uma prece, então, posso? Claro, deve. Então vamos fazer uma prece. Agradecer, então, pela oportunidade, pedir a inspiração dos bons espíritos que estejam aqui conosco, para que a gente faça a melhor palestra possível, para que tenha um melhor entendimento para todos, que também, aos que não puderem participar aqui hoje, que depois vejam no YouTube, mas que absorvam a lição, que sirva de muita utilidade para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, para que a gente possa ir se melhorando cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, foi um pouquinho do que foi comentado, então eu trouxe esse tema aqui, que é a evangelização como ferramenta para a prevenção da depressão e suicídio. Eu gosto de vir aqui no grupo de pais porque eu sempre estudo uma coisa diferente, eu vejo uma coisa diferente, e é um novo olhar, né, para os temas espíritas, quando a gente pensa mais nas crianças, nos adolescentes e nos pais, na família como um todo, né? Então é sempre bem interessante. E, na verdade, eu trouxe esse tema porque eu estou fazendo um curso da FEB online, como tudo hoje é online, né? Esse curso também é. Então, eu até trouxe aqui no slide para quem tiver interesse. É o curso Prefiro Viver da FEB. Não estou recebendo nada para falar do curso da FEB, propaganda gratuita. Mas o curso do Prefiro Viver, ele é exatamente para capacitar os trabalhadores espíritas que estão interessados em prevenir suicídios, né? Então, todo mundo que quiser participar é bem legal. São vários vídeos que eles postam lá no curso, já deve ter uns 50 lá. Tem muitos psicólogos, psiquiatras, médicos, todos espíritas, e eles trazem uma visão bem legal para o tema de como abordar uma pessoa que esteja pensando em suicídio, os jovens, ou mesmo como auxiliar as famílias depois do ocorrido. Então, fica aí a dica para quem quiser, depois ver lá no site da FEB, bota no Google, Prefiro Viver, que vocês vão achar o curso lá. Beleza? Então, eu queria começar falando um pouco para vocês de bem-estar emocional, né? Acho que não é novidade para ninguém que com a pandemia está muito difícil para todo mundo manter aí o bem-estar emocional. E está sendo uma preocupação tanto pessoal quanto até corporativa. Então, esse slide aqui eu até tirei o conteúdo de uma apresentação que a minha empresa fez, porque a minha empresa fez uma apresentação sobre bem-estar e eu achei bem interessante. A ideia é a gente ver quais são os sinais que mostram para a gente que alguma coisa pode estar desbalanceada. Então, o que é um sinal de alerta para o nosso bem-estar? Eu vou passando aqui e a gente vai pensando sobre. O primeiro sinal de alerta de que alguma coisa pode não estar bem são as mudanças de comportamento. Então, eu queria que cada um aí fizesse um exercício pessoal de pensar se isso aqui que a gente vai mostrar está refletindo de alguma forma alguma coisa que aconteceu com vocês durante a pandemia. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente fala sobre irritabilidade. Então, o tempo todo você está estressado, você está irritado, sem paciência. Né? Isso até antes da pandemia eu já tinha bastante já. Mas na pandemia acho que piorou um pouco. A variação de humor. Então, às vezes você está muito feliz, às vezes você está muito triste, às vezes você está depressivo e você não consegue encontrar um motivo dessa variação de humor. Problemas de saúde diversos.
Eu mesma tive gastrite nervosa durante a pandemia, então tive que mudar toda a minha alimentação, tive que fazer um tratamento bem longo. E aí o gastro me falou: ah, não é só você, muita gente aqui durante a pandemia está me procurando com problemas de gastrite, que nunca tinha tido gastrite antes e teve. Assim como também muitas vezes a gente ganha peso ou a gente perde peso, ou a gente pode ter qualquer outro problema de saúde provindo de... Ó, o pessoal entra no meio. Bom dia, pessoal. Às vezes a gente pode ter qualquer outro problema de saúde provindo da nossa saúde mental mesmo, né? Às vezes comportamentos extremos, então a gente vê atos muito diferentes, então uma pessoa que uma hora está tudo muito bem, outra hora está tudo muito mal. E tem essa questão também até de evitar o contato social, né? Na pandemia é meio engraçado a gente falar, se você estiver evitando o contato social, você pode ter algum problema, pode ter algum desbalanço emocional. Você vai me falar, Priscila, mas evitar o contato social é todo o negócio da pandemia. Tá todo mundo trancado em casa, todo mundo sem ver ninguém. Como é que isso vai ser um sinal de alerta, né? Mas, na verdade, o sinal de alerta que a gente tem que ver, primeiro é dentro da nossa casa. Então, como a gente está num grupo de pais, pensar nas crianças que a gente tem em casa, sejam filhos, sobrinhos, netos. Eles estão mais trancados no quarto? Eles estão evitando falar com a gente? Mesmo essas chamadas que a gente faz online. Eu sei que a gente está muito cansado de chamada online, né? Uma amiga mesmo, outro dia, ela postou que na empresa dela ia ter uma corrida online. Aí ela falou assim, gente, como é que é uma corrida online? Eu vou ficar correndo no lugar, no meu quarto? Eu vou pegar uma esteira e correr online? E ninguém mais quer isso, né? No começo a gente se empolgou. No começo fazia live de artista, arrecadava bastante dinheiro, o pessoal fazia muita reunião aqui no Zoom. Mas com o tempo a gente foi cansando desse contato social online. A gente foi acabando se fechando muito. E claro que ninguém é obrigado a fazer coisas online todos os dias, né? Cada um sabe o seu limite. Mas quando chega no ponto de que a gente não quer mais falar com ninguém, a gente não está falando com os nossos amigos, com os nossos familiares há muito tempo, que dentro da nossa casa a gente se fecha, isso é um sinal de alerta. Então, porque nós somos pessoas sociáveis, né? O ser humano é um ser sociável. E exatamente essa interação social é que faz a gente evoluir, a gente melhorar. E também são os outros que podem ajudar a gente se eles veem algum sinal de desbalanço, exatamente emocional, né? De que o nosso bem-estar não tá legal. Então, é importante a gente ter isso. Se a gente está evitando, alguma coisa pode estar errada. Outro sinal de alerta é a dificuldade de controlar emoções. Então, às vezes, o medo de demonstrar emoção, de demonstrar que você está mal, ou que você está triste, ou que você está bravo. Ou uma raiva muito grande, mas sem motivo. Isso daqui é muito comum nos adolescentes, né? Raiva sem motivo. Então, acredito que se alguém aí está assistindo e tem filho adolescente, vai falar para mim, isso daí é todo dia. Adolescente, raiva sem motivo é direto. Mas quando é exagerado, então essa raiva sem motivo que é sempre, que não se explica, se sentir realmente fora de controle, sem saber o que você está fazendo, por quê, e dificuldade de entender o que você está passando, né? Então, se a gente tem esses sinais de alerta na gente ou em alguém na nossa família, é bom ficar atento. Que mais que pode ser um sinal de alerta de bem-estar? O cansaço e a falta de energia. E realmente esse cansaço, ele vem muito forte para a gente agora na pandemia. Primeiro, por causa da questão até do online, porque essas reuniões online que a gente faz, que tem uma importância muito grande, mas exigem muito da gente também. Para você prestar atenção é muito mais difícil. Então, isso já traz muito cansaço. O desgaste emocional também da gente estar trancado em casa, sem ver muita gente, sem saber o que vai acontecer, porque ninguém sabe quando essa situação vai melhorar, quando vai acabar, ninguém sabe se as coisas vão voltar ao que era antes. Então, isso tudo causa um verdadeiro cansaço. Então, você passou o dia inteiro em casa, mas você está cansado, você não quer fazer nada. E eu gostei dessa parte final aqui que fala que pequenas tarefas parecem difíceis. Então, às vezes, você vai fazer uma coisa pequenininha e você já fala, ai meu Deus, não aguento mais, não quero fazer isso. Pode ser um sinal de alerta também. E o último, que na minha opinião é o mais comum, eu digo na minha opinião de leiga,
porque é o que eu mais escuto o pessoal comentar comigo, é a dificuldade para dormir. Então, quando a gente está estressado, a gente tem falta de sono. E é um problema, porque daí você tem falta de sono, aí você não dorme, aí você fica cansado e você fica mais estressado. Então, essa dificuldade para dormir, ela gera um ciclo que piora muito o nosso bem-estar mesmo, prejudica demais. Eu fui falando aqui os sintomas, e aí eu fico pensando aqui, eu não sei vocês, mas eu, durante a pandemia, em algum momento, pelo menos, eu já tive um pouquinho das 4. Não sei se algum de vocês aí falar para mim, ai, Priscila, eu não tive nenhuma. Se alguém aí não teve nenhuma, olha, pode levantar as mãos para o céu, porque realmente foi muito desgastante para todos nós. Mas como a gente está pensando aqui também na família, eu queria que vocês tivessem um exercício agora de pensar se os seus filhos, se o pessoal da sua casa, se alguém teve esses sintomas, assim. Pensem aí com vocês, vou dar uns segundinhos para todo mundo pensar aí. Será que alguém aí conseguiu falar, olha, nem eu, nem ninguém na minha família teve nada? Se alguém consegue não ter passado ilesa tudo isso, pode mandar no chat que eu quero saber quem foi. Se alguém falar assim, olha, não senti nada disso, aqui em casa tá todo mundo... Então, pessoal, quando esses sintomas começam a se alterar realmente, é sinal de que alguma coisa precisa ser mudada. E claro que cada um tem o seu caminho, né? A ideia aqui hoje não é nem falar muito do que a gente pode fazer para o nosso bem-estar no geral. Mas agora a gente vai focar mesmo nas crianças, nos adolescentes e no que esses sintomas podem estar relacionados para eles, né? Quando isso se agrava, o que pode causar, né? Eu trouxe esse trecho aqui, esse trecho aqui, momento de transição. Esse trecho fala o seguinte: provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número de vivos. Eu pus esse trecho aqui, mas eu não pus o autor e nem o ano. Se vocês aí fossem imaginar quem foi, quando foi, escreveram isso, quem será que vocês imaginariam? Eu, por exemplo, se fosse ler esse texto sem saber de quem foi, eu diria que é um texto recente. Que para mim isso daqui é muito o que está acontecendo agora na pandemia, né? A gente vê ele falando de destruição rápida, de renovação, de calamidades, e ele fala muito do que ele chama de loucura e suicídio. Parece um trecho recente, mas é esse trecho das obras póstumas de Allan Kardec, que foi publicado em 1890. Eu achei bem chocante quando eu li esse texto e vi que Kardec escreveu isso mais de 100 anos atrás, né? Muito mais de 100 anos atrás. Mas a gente vê aqui que desde a época de Kardec, a gente já estava passando por inovações e por dificuldades. E que claro que agora isso se apressou, então isso agora está mais apressado. Mas isso já é um processo que vem de um tempo. Então, o Espiritismo já olhava para essa tendência e para essa dificuldade que a gente ia passar. E quando a gente fala de suicídio, é interessante porque a gente tem muita tendência a simplificar. Então, a gente fala assim, ai, fulano se matou porque teve câncer, aí ele se matou. Ai, ciclana se matou porque o marido largou dela, daí ela foi lá e se matou. Ou então, se matou porque a empresa quebrou e ficou pobre, aí se matou. Como se fosse uma coisa que levasse a pessoa ao suicídio. E não é. O suicídio, ele é uma tragédia que acontece de muitos fatores. Então, aqui, acho que ficou um pouquinho borradinho o slide, mas acho que dá para ver, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em depressão e suicídio é abuso. Abuso aqui pode ser um abuso mental de outras pessoas sobre a pessoa que está sofrendo esse dilema, essa depressão, essa ansiedade. Pode ser abuso sexual também, que infelizmente ocorre com frequência, que causa muitos problemas para a pessoa.
Podem ser fatores socioeconômicos, a gente comentou aqui da falência, ou pode ser que a pessoa esteja vivendo numa situação de insegurança financeira. Isso também vai trazer problemas mentais, né? Tem a questão do acesso a meios letais. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas quando uma pessoa está pensando no suicídio, se recomenda que se tire tudo que pode ser ferramenta de suicídio, que você tire de perto dessa pessoa. Porque se, por exemplo, você trancar todas as facas da casa, ficar trancado, só da pessoa ter que ir lá, achar a chave e destrancar, só esse processo, toda essa demora, acaba dando tempo para ela pensar e muitas vezes ela desiste do suicídio. Tem algumas pontes que são muito comuns do pessoal tentar o suicídio e geralmente, para prevenir, as prefeituras colocam guardas ou colocam barreiras, porque só da pessoa ter uma dificuldade de acessar a ponte, já pode ser que ela desista do ato. Então, por isso que o acesso a meios letais é importante. Bom, tem a questão do colapso existencial. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo aqui, para que ela veio, para onde ela vai. Os transtornos mentais, então, crise de ansiedade, depressão, entre outros. Tem as doenças crônicas. Eu citei o caso da pessoa com câncer, mas tem outras doenças crônicas. Tem até aquele filme, não sei se alguém aí que está assistindo viu, aquele Como Eu Era Antes de Você. Não sei se vocês querem que eu dê muito spoiler do filme, mas eu vou dar um pouco. Esse filme, Como Eu Era Antes de Você, ele trata de um moço que ficou paraplégico e aí ele decide fazer eutanásia, porque ele tem muitas dores e ele não aguenta aquele sofrimento. Eu, particularmente, morro de raiva desse filme, porque eu acho um absurdo. Porque é uma romantização da eutanásia, uma romantização do suicídio. Porque ele se apaixona por uma moça e, ai, que lindo. Mas mesmo apaixonado, ele quer fazer o ato final. E, na minha opinião, ficou super romantizado. E eu vejo muita gente falando, ah, que filme lindo. Não, não é lindo, gente. Não incentivem a assistir esse filme. É um absurdo que a gente incentive as pessoas a tirarem a vida porque estão passando por uma dificuldade. É totalmente contra o que o espiritismo prega. Então, para mim, eu tenho até pavor desse filme. Falo mal para todo mundo. Esse filme não é legal. Tem os fatores biológicos. Então, a depressão, ele é um fator que muitas vezes é genético e muita gente não sabe. Eu tive um professor na pós que ele comentou com a gente que ele tinha episódios de depressão muito fortes e que o netinho dele de 6 anos teve depressão. Aí você fala, nossa, como é que a criança de 6 anos tem depressão? Mas no caso deles, é um fator biológico mesmo. Então, a genética deles é uma genética que é mais propensa a ter crise de depressão. Uma coisa super grave, né? Eu fiquei imaginando, eu nunca tinha ouvido falar de uma criança com 6 anos com depressão. Então, por isso também que é difícil você julgar, falar, nossa, teve depressão, mas a gente não sabe quais são os fatores que estão associados ali, né? Tem muito da personalidade. Acho que todo mundo conhece alguém que está sempre para baixo, sempre reclamando, alguém que não tem motivação de viver. E são todos esses fatores aqui em conjunto que levam à tentativa de suicídio, né? A tentativa, em algumas vezes, é até um pedido de socorro, né? Algumas pessoas tentam se matar e não conseguem. Às vezes, é até um pedido de socorro, de mostrar, olha, gente, eu estou tentando me matar, eu não estou bem. Mas, às vezes, essas tentativas acabam culminando no ato em si. E daí, finalmente, a pessoa acaba cometendo o ato. Quando a gente pensa nos jovens, é muito comum a gente falar do fenômeno do cutting. Cutting, para quem não sabe, é a palavra em inglês para corte. A gente tem essa mania, né, em português. Tudo que a gente fala em inglês é como se fosse chique, né? Então, qualquer coisa que você quiser falar chique, você fala em inglês. Tem até um pessoal reclamando aí que o pão de queijo lá na gringa chama cheese bread. Aí o pessoal tá reclamando, gente, não, pão de queijo é pão de queijo. Nossa cultura é pão de queijo, não precisa falar cheese bread. Então, a gente tem muito essa mania de que tudo tem que ser chique, né? Tem que ser em inglês. Mas o cutting nada mais é do que se cortar. Acho que todo mundo já deve ter ou ouvido falar, ou até talvez conheça algum jovem, algum adolescente, até às vezes crianças, infelizmente, que começam com se cortar. Muitas vezes eles fazem isso até com material escolar. Então pega o compasso, uma tesoura, não sei,
uma lapiseira afiada, alguma coisa afiada, e esse jovem começa a fazer os cortes, principalmente nos braços e nas pernas, né, nos membros. Por que que isso ocorre? Às vezes, esses jovens eles estão com conflitos muito grandes na cabeça deles. E é uma dor muito difícil para eles, é uma dor muito grande. Acho que todo mundo aqui sabe, principalmente porque imagina aqui que todo mundo deve ter criança e jovem na família, que a juventude de hoje é muito acelerada. Eles vêm de uma geração que é tudo muito rápido, no celular, no computador. Então, tudo eles têm pressa. Vocês sabem disso melhor do que eu. E quando eles têm esses conflitos, às vezes eles não conseguem lidar, porque isso é uma coisa que leva tempo para se resolver. E isso acaba virando uma dor tão grande que eles sentem a necessidade de fazer alguma coisa para aliviar. Se cortar, primeiro que quando você se corta, você tem a dor do corte. Então, a dor do corte, ela muda o foco da dor. Então, você para de pensar na dor mental e você passa a pensar na dor física, que é a dor do corte. Mas também tem aquela coisa de extravasar. Então, é como se ele estivesse extravasando aquela dor através desse ato. As crianças, os jovens que fazem o cutting, depois que eles se cortam, eles sentem vergonha. Porque eles sabem que eles não deviam estar fazendo aquilo com eles. Então, eles tendem a cobrir, principalmente porque eles não querem questionamento. Então, essa menina aqui, vocês podem ver que ela está com calça jeans e com blusa de manga comprida. Não foi à toa que eu coloquei essa menina aqui. Aqui no Brasil, vocês sabem, né? A gente tem o quê de frio mesmo, de verdade? Umas 2, 3 semanas no ano, né? Então, quando o adolescente, quando o jovem começa a estar sempre com roupa de frio, está 30 graus lá fora, e ele está com roupa de frio, é um sinal de alerta. É a hora de conversar com esse jovem. Porque não é normal alguém usar blusa de frio, alguém usar calça comprida no verão. Geralmente também esse jovem, se você falar, vamos na piscina, vamos na praia, tudo bem que é menos, né? Mas vamos supor que vocês consigam ir para uma chácara, um lugar isolado, e você falar, vamos lá. E aí, geralmente, ele não quer ir. Por que ele não quer ir? Porque ele não quer mostrar os cortes. Então, isso é um sinal de alerta aí para os pais. Se tiver jovens na família que estão com essas características, muito trancados no quarto, muito mesmo introvertidos, é a hora de conversar e ver se tem alguma coisa errada. Pode ser que esteja ocorrendo o cutting. E claro que o cutting, ele é o primeiro sinal de alerta, né? Porque o primeiro sinal de alerta é o adolescente começar a se cortar. É claro que esse processo mental que ele está passando pode desencadear outras coisas mais para frente, né? Então, crises mais fortes de depressão, de ansiedade. E claro que pode acabar encadeando o que a gente está falando aqui hoje, que é o que a gente quer prevenir, que é o suicídio. E, infelizmente, o suicídio de adolescentes no Brasil, ele tem crescido nos últimos anos. Não é muito fácil a gente achar dados de suicídio. Por que que não é fácil? Primeiro, porque nem sempre o suicídio ele é apontado como suicídio nos laudos dos óbitos, né? Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa morre de overdose. E aí sai lá, overdose. Mas você não sabe se aquela overdose foi proposital. Tem também a questão de que a divulgação desse tipo de morte é muito delicada. Se você faz uma divulgação detalhada do que aconteceu, principalmente se a pessoa for famosa, você acaba promovendo mais suicídios. Então, é um fenômeno conhecido de que quando você detalha assim, cuidadosamente como foi a morte e quem morreu, algumas pessoas que já estão querendo fazer o ato, eles leem aquilo e para eles é como se fosse um incentivo. Então, isso acaba incentivando eles a cometer o ato. No Brasil, infelizmente, a tendência é de crescimento. Eu não consegui aqui um dado da pandemia ou dados mais recentes que seriam mais interessantes. Mas o que se sabe é que em alguns outros países, a gente tem algumas iniciativas para prevenir o suicídio, e isso tem diminuído. Inclusive, fechar a ponte, colocar guarda na ponte é uma delas. Mas no Brasil, a gente ainda não tem muito essa preocupação. Então, infelizmente, aqui os casos estão aumentando cada ano, que é muito preocupante para todos nós. Quando a gente olha para o perfil do jovem suicida, acho que é bem legal a gente falar que, para mim, o que eu mais queria falar aqui hoje, na verdade, é a questão do gênero. As meninas, elas são mais propensas a ter depressão, são mais propensas a terem crises, enfim, mentais de diversos tipos.
e são mais propensas a tentar o suicídio. Então, as meninas são as que mais tentam. Mas os homens são os que mais fazem. A gente sabe que o homem geralmente é mais impulsivo. Tem uma questão genética muito associada, né, a isso. Então, os homens são mais impulsivos. Então, os homens cometem mais. Então, com os meninos, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Porque as meninas, elas podem ser até que dêem mais um sinal de alerta, que a gente veja o que está acontecendo. Mas com os meninos, vai ser mais difícil de acessar as emoções e mais difícil de prevenir, porque talvez não tenha a tentativa. Talvez ele já vá direto para o ato. Então, fica aí o alerta muito importante para quem for mãe de menino, pai de menino, como o pessoal coloca lá, hashtag mãe de menino, pai de menino, de realmente conversar muito bem com esses jovens, porque os meninos, eles não dão muito sinal de alerta. Os meninos, eles são mais fechados e é mais difícil da gente prevenir. Bom, para a gente pensar um pouco na visão espírita, eu trouxe aqui alguns textos da doutrina espírita sobre a prevenção do suicídio. Esse aqui é um texto de Emmanuel, no livro Entre Irmãos de Outras Terras. O que ele diz? Ele fala assim: não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. Entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Quando a gente fala de suicídio, loucura e angústia e obsessão, será que é... Porque ele fala um ou outro, né? Será que é a mesma coisa? Suicídio, loucura, angústia e obsessão? Bom, o suicídio a gente sabe que está ligado com a angústia, com a depressão. Assim também quando ele fala loucura, que já não é um termo que a gente está usando muito mais, na verdade, mas quando a gente fala de problemas mentais, a gente sabe que tudo começa realmente com uma angústia. Quando a gente fala da obsessão, é engraçado, porque se a pessoa que está passando por essa dificuldade não é médium, às vezes a gente tende a pensar que não seria um processo obsessivo. Mas a verdade é que a gente não pode esquecer que as coisas são relacionadas. Acho que você já deve ter ouvido aquela piadinha do meio espírita, né? Porque quando a gente está fora do meio espírita, a gente fala: diga-me com quem andas e eu te direi com quem és. Aí no espiritismo a gente fala, né? Diga-me quem és que eu te direi com quem tu andas. Que na verdade são os espíritos, né? Que a gente sabe que a nossa mente é como um radinho sintonizando. Então, o que a gente sintonizar vai vir. Quando a gente começa com processos depressivos, processos mentais, de transtornos mentais, a gente vai acabar chamando os espíritos que estão do lado negro da força, para falar assim, né? Porque eles vão estar na mesma frequência que a gente. Se isso ainda for acompanhado de um uso de drogas, aí realmente vai trazer muitos espíritos obsessores. Mesmo que a pessoa não seja médium. Mesmo que a pessoa não seja médium, aí ela vai ter essa obsessão. E até é interessante que tem alguns casos até de pessoas que não são médiums ostensivas, né? Elas não participam dos trabalhos mediúnicos, mas quando elas estão em processo de obsessão, elas começam a ver, a ouvir, a sentir mesmo esses espíritos. Mas quando a pessoa se restabelece e você faz um trabalho de desobsessão com ela, ela para. Eu mesma já presenciei algumas vezes no centro espírita e já ajudei nesses casos. E é bem interessante, porque realmente depois que você consegue afastar os espíritos, a pessoa nem volta mais no centro espírita, porque já se desvencilha e aí resolve, graças a Deus. Aí a pessoa fica bem. E aí ele até continua. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Então, a melhor ferramenta contra o suicídio é a espiritualidade, a espiritualização. Então, a gente tem que buscar ser cada vez mais espiritualizados, pesquisar sobre a doutrina, sobre o espiritismo, para a gente prevenir isso. E eu vou mostrar bem como isso funciona, vou mostrar dados, que eu gosto bastante de dados, gosto bastante de pesquisa, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. O que ele fala aqui também? A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, veja só, esse aqui é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a calma, a resignação. Resignação de quê? A gente sabe que a doutrina espírita fala que está tudo certo, que tudo que a gente está passando é para o nosso bem,
que tem um porquê, que tem um objetivo. Então, que tudo é parte de um plano maior, que não é por acaso que a gente está passando por essas coisas aqui. E a questão da confiança no futuro, de a gente saber que essa vida aqui não é a vida de verdade, que a vida de verdade é a nossa vida eterna, a nossa vida espiritual. Quando a gente tem a consciência disso, a gente sabe que o suicídio não é a resposta para os problemas de depressão, de ansiedade, de transtornos mentais no geral. A gente sabe que não é a resposta. E aí a gente previne esse tipo de ato. Como eu comentei, eu quero provar isso para vocês. Eu quero realmente mostrar para vocês o impacto que a religião pode ter aqui para a gente. Então, eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, sou engenheira, mas lá no curso da FEB a gente viu algumas pesquisas sobre esse tema. Eu também pesquisei algumas outras no Google para a gente complementar e conversar aqui. Então, eu trouxe aqui um resumo de uma pesquisa da Revista Brasileira de Psiquiatria, de 2006. Esse estudo, então, pegou pessoas que eram religiosas e pessoas não religiosas e viu qual era o impacto da religiosidade sobre a saúde dessas pessoas. Então, o primeiro impacto foi sobre o estilo de vida e comportamentos saudáveis. Quando eu falo comportamentos saudáveis, é a prevenção do abuso de substâncias como álcool, drogas, né? É a promoção de você ter uma alimentação melhor direcionada, ou seja, de você não promover abusos na alimentação, porque a gente sabe que abusos na alimentação podem trazer problemas para o corpo, e a gente sabe que isso é, claro que é um suicídio inconsciente, da mesma forma que as substâncias também, químicas, a gente sabe que o abuso de substâncias é um suicídio inconsciente. E como na maioria das religiões a gente tem esse apelo de que a gente não pode ter abusos, então por isso as religiões acabam promovendo estilos de vida mais saudáveis entre as pessoas religiosas, né? Da mesma forma também, o suporte social. Então, quando você frequenta uma religião, você tem esse suporte social e você se sente mais amparado. Isso é bom para muitas coisas. Eu vou mostrar aqui nas próximas pesquisas que eu vou mostrar para vocês. Mesmo também o sistema de crenças. Então, o sistema de crenças da maioria das religiões fala que a gente não deve se suicidar, que existe uma vida depois, que você abreviar a sua vida, na verdade, não influi no que você é, porque você é um espírito imortal. E até mesmo as práticas religiosas. E nas práticas religiosas aqui está a meditação, que algumas das religiões incentivam, e que, na verdade, é muito interessante, porque hoje em dia, uma das coisas que causa tantos problemas para a gente é realmente o excesso de informação. A gente tem muita informação o tempo todo. E isso acaba sobrecarregando a gente. A gente falou lá um pouco mais para trás do cansaço mental que a gente está vivendo. Então, esse cansaço mental é exatamente por esse excesso de informação, de coisa que a gente vê todo dia. E aí a gente começa a ficar até esquecido, né? Aí a gente fala, nossa, eu tô tão esquecido, eu sou bobo, eu não sou inteligente, como eu sou esquecido? Mas, na verdade, não é culpa nossa. A gente está assim porque a gente está sobrecarregado de informação. E a meditação é uma forma da gente fazer a higiene mental. Porque se a gente não tirar o que está sobrando, as informações que estão sobrando, não vai sobrar espaço para o que importa. Algumas pessoas, com esse excesso de informação, elas acabam desenvolvendo ansiedade, que é muito complicado, que acaba dando várias outras complicações, inclusive todas aquelas que a gente citou antes, da variação de humor, da irritabilidade, do cansaço, né? Até, não sei se algum de vocês já leu Augusto Cury, eu li alguns livros dele recentemente, e ele fala até da síndrome do pensamento acelerado, que é exatamente porque a gente está o tempo todo falando tão rápido, fazendo as coisas tão rápido, com tanta informação, que a gente está sempre com pressa. E aí a gente tem ansiedade para as coisas acontecer. E a gente já comentou hoje, quando você tem ansiedade de que as coisas aconteçam rápido, você não tem paciência com os seus processos, com a sua mente. Porque a sua mente tem os seus próprios processos para você se aceitar, se entender, para você se melhorar. Quando a gente não tem pressa, às vezes a pessoa vê como solução abreviar a vida, que é exatamente o último estágio que a gente quer evitar a todo custo, que a gente sabe que não é a saída. Quando as práticas religiosas elas não incentivam a meditação, às vezes também elas incentivam a prece. A prece também é um tipo de meditação, porque é um tempo que a gente tira, que a gente para de pensar na gente e a gente passa a pensar em Deus, na espiritualidade, que também é uma coisa que ajuda nesse processo da gente fazer a higiene mental, para a gente se acalmar.
Esse mesmo estudo que eu estou mostrando para vocês, ele explica um pouco melhor, né, esses mecanismos que ajudam em tudo isso que a gente viu antes. Então, a gente tem a diminuição da depressão, porque por esses fatores que eu já falei para vocês, pelo apoio que as pessoas da religião podem dar, a diminuição da taxa de suicídio, também como eu comentei, pelas próprias crenças, pelo que a gente conversa, pelo apoio moral. Menos uso e abuso de substâncias tóxicas, como o álcool e as drogas que a gente comentou. E isso tudo vai resultar no aumento da qualidade de vida e do bem-estar. E até mesmo, isso é bem interessante, hein? Aumento da expectativa de vida. Então, todos nós que estamos aqui, que estamos nos dedicando à doutrina, ao espiritismo, como também qualquer outra pessoa que estiver se espiritualizando, a gente vai ter um aumento da expectativa de vida por a gente estar com todas essas coisas, com todos esses fatores que a religião está trazendo para a gente de bem. Isso aí já é comprovado cientificamente, hein? Não é eu que estou falando. Isso daí está nessa pesquisa da revista de psiquiatria. Então, isso daí o pessoal da psiquiatria chama de coping positivo. Outro termo em inglês, né, gente? Mas coping é lidar. Então, são as formas positivas da gente lidar com as coisas. Então, o que é da religião que causa tudo isso? O senso de pertencimento. Principalmente nos jovens, a gente sabe, né? Todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe. Que o adolescente, ele tem a necessidade de uma identidade. Ele está num momento de transição e ele precisa de uma identidade. E a religião dá a ele esse senso de pertencimento. Eu pertenço àquela religião. Eu pertenço àquele centro espírita. Então, isso traz para eles um preenchimento. O suporte nos momentos de dificuldade, eles saberem que tem a quem recorrer, ter até mesmo assim, uma crença a qual recorrer, na qual procurar explicações para as coisas, né? O incentivo à aceitação e à resiliência, e também o senso de propósito, que no espiritismo é bem forte, pelo que a gente já comentou, por a gente saber que a vida não se resume a esse plano. O senso de perdão, no espiritismo também a gente sabe que quando a gente não perdoa, a gente só está atrasando, né, o nosso próprio processo de evolução. Que o perdão sempre vai ter que acontecer uma hora ou outra. Que não existe alguém que vai odiar para toda a eternidade. Que é impossível a gente odiar por toda a eternidade. Então a gente sabe que se a gente perdoar antes, a gente vai estar ajudando a gente e ao próximo. O incentivo à caridade e à doação, que acho que é unânime, todo mundo quando fala de espírita, mesmo quem não é espírita, sempre fala de caridade, que a gente sabe que o espírita faz muita caridade, se doa muito, que é muito importante, porque quando a gente pensa no outro, quando a gente sai da nossa bolha e pensa no outro, a gente evita também problemas mentais. Exatamente essa doação da gente pensar não só no nosso umbigo, ajuda muito a gente a não ter esses processos mentais. Mesmo porque também é uma ocupação. Você se doar para o outro é você se ocupar. Né? Dizem que a mente vazia é a oficina do diabo. Né? Então, quando a gente tem esses propósitos, a depressão e o suicídio. E a ajuda que eu já comentei para lidar com ansiedade e frustração, que para os adolescentes, na verdade, acredito que seja o mais importante, porque principalmente a geração nova de adolescentes, eles têm muito isso dentro deles, essa ansiedade e essa frustração toda. Eu trouxe esse gráfico aqui que é bem interessante, que daí ele mostra em números o que a gente está comentando. Está em inglês, mas está fácil também de ver. Essa aqui é a taxa de suicídio por 100 mil habitantes, por isso que vocês vão ver que o gráfico está um pouco engraçado. Em diferentes religiões. Então, ele fala aqui de budismo, cristianismo, hindu, os muçulmanos e os ateus. Já dá para ver de cara que o suicídio entre os ateus é muito maior do que nas outras religiões. Entre os homens, é maior do que entre as mulheres. Olha só a diferença aqui, homens e mulheres. É um salto bem grande, né? E aqui é a média, como é por 100 mil habitantes, aqui é a média entre os dois. Então, os ateus estão em primeiro lugar do maior taxa de suicídio, seguido dos budistas, dos cristãos, dos hindus e os muçulmanos. Não sei o que os muçulmanos fazem para eles serem tão bons e evitar suicídio, mas enfim. De qualquer forma, já dá para a gente pensar aqui da importância da religião no geral, para a prevenção do suicídio. Aí eu trouxe uns outros estudos que também são bem interessantes, só para a gente realmente provar esse argumento. Né? Esse estudo aqui, como sempre em inglês, ele mostra que as pessoas religiosas têm 50% menos de chance de tentar o suicídio. Quando ele fala religiosa aqui, pode tanto ser as pessoas que sejam religiosas por frequência
Então, você falar, eu vou com frequência à igreja, ao centro espírita, a qualquer lugar. Ou pode ser a pessoa que diga que a religião é importante para elas. Então, acho que isso é bem legal da gente comentar aqui, porque eu que já passei pela mocidade, pela evangelização, eu vi muitos dos meus amigos que foram comigo na evangelização, na mocidade, se afastarem do centro espírita depois de adultos. Mas eu encontro com eles na rua às vezes, não agora na pandemia, mas antes eu encontrava, e eles me falam, nossa, Pri, eu não vou mais no centro espírita, eu me afastei, eu acho uma pena, mas eu trago comigo os conceitos da doutrina. Então, já é um primeiro aqui sinal da importância da evangelização infantil. Porque mesmo que depois esses jovens não sigam na doutrina espírita por outros compromissos, porque mude de país, sei lá, já fiz todo tipo de coisa acontecer, se eles trouxerem dentro deles a religião, então se eles souberem os princípios da doutrina, eles já têm 50% menos de chance de tentar suicídio, que já é uma coisa espetacular. E outra coisa que está aqui é que a religião, ela diminui o risco, mas o uso de maconha aumenta em 3 vezes o risco de suicídio. Eu tenho muitos amigos que fazem uso de maconha e muitos deles falam, não, mas é muito tranquilo, é muito natural, não tem problema, não causa vício, tá tranquilo. Mas a maconha está associada com depressão e com suicídio. Vocês veem aqui 3 vezes o risco de suicídio. É bem alto. A boa notícia é que o uso de drogas entre indivíduos religiosos é muito menor do que entre indivíduos não religiosos. Então, essa pesquisa aqui pegou 30 dias da vida de indivíduos religiosos e não religiosos, e ela provou que quem tem religião tem menos risco de experimentar ou de usar com frequência drogas no geral, o que é uma coisa muito boa para a gente prevenir a depressão e o suicídio. Acho que é o último estudo que eu vou trazer aqui, eu achei legal, porque ele fala aqui, foi feito entre um grupo de enfermeiras dos Estados Unidos, esse estudo. E ele provou que a pessoa foi pelo menos uma vez por semana na igreja, no centro espírita, em qualquer lugar, ela tem 7 vezes menos chance de suicídio. Então, todos nós aqui, se a gente for pelo menos uma vez por semana no centro espírita, a gente tem 7 vezes menos chance da gente tentar o suicídio. E essas pessoas, elas também relataram que elas têm menos depressão e mais suporte social. Então, muito importante para a saúde mental, realmente, a gente manter essa frequência na casa espírita. Uma coisa que é legal a gente chamar atenção é que esses estudos todos que eu mostrei, eles mostraram que a religião é muito boa para prevenir o suicídio, mas essa prevenção só tem sido eficiente para pessoas de orientação heterossexual. Para os homossexuais e bissexuais, em alguns casos, a religião se provou que ela é um fator de risco para suicídio. Então, quando a religião ela é muito firme de que não aceita nenhum outro tipo de sexualidade que não a heterossexual, você pode acabar incentivando alguns indivíduos que têm essas questões deles tentarem o suicídio. Então, aqui, esse slide de atenção é para a gente lembrar, a doutrina espírita, assim, para ser sincera, se você olhar nos livros do Kardec, ele não fala especificamente desse tema, de bissexualidade, homossexualidade, transexualidade, enfim, ele não cita. Mas, no geral, eu tenho visto correntes no espiritismo muito adeptas à aceitação. Mesmo porque o que Kardec sim nos diz é que a gente tem que lidar com as diferenças, porque todos somos irmãos e porque a gente tem que se aceitar. Então, a mensagem desse slide é para a gente tomar muito cuidado na evangelização e mocidade infantil. Porque se a gente não falar sobre sistemas com abertura, se a gente não se mostrar que a gente aceita as diferenças, que a gente entende que as pessoas são diferentes, que a religião está aberta a todos, a gente pode acabar afastando esses jovens da doutrina e até, talvez, aumentando a chance deles de suicídio. Então, essa é a reflexão que a gente tem que ter aqui. Falar sobre suicídio, falar sobre depressão e incluir as minorias. Para a gente não ter ninguém desgarrado. Para a gente conseguir conduzir todos os jovens realmente na prevenção desses fatores. E como é que a gente pode, então, fazer a prevenção na evangelização em mocidade espírita? Pessoal, eu estou falando aqui só, se alguém quiser mandar uma pergunta no chat, pode mandar, tá? Não tem problema, não.
Mas então, como é que na mocidade espírita e evangelização, especificamente, a gente pode combater a depressão e suicídio? Primeiro é combater o preconceito. E quando eu estou falando de combater o preconceito aqui, não é nem muito daquele slide anterior que eu comentei do preconceito da sexualidade, mas combater o preconceito quanto à saúde mental. Porque a gente tem uma crença um pouco antiga, né? De que, tá fazendo para chamar atenção, isso daí é frescura, isso daí não dá em nada. Mas, na verdade, quando a gente se mostra preconceituoso, a gente não se abre para conversar sobre. E o que os jovens precisam é conversar sobre. Então, a gente não pode ser preconceituoso. Tem também muito uma cultura de que a gente acha que a gente fala assim, é falta de força de vontade. Isso daí é falta de força de vontade. Mas quando a gente fala que é falta de força de vontade, a gente também se fecha para a conversa. Porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. Eu comentei que tem muitos fatores que influenciam nesses aspectos. Então, a gente não pode falar que é uma coisa ou outra. Ser preconceituoso é o pior caminho que a gente pode levar. Valorizar a vida e as oportunidades. Principalmente porque na crença espírita, a gente sabe que quando a gente fala da vida, a gente fala de uma vida eterna aí. Então, a gente tem que valorizar isso, para a gente saber que os problemas são uma parte muito pequena da nossa existência. Que nós somos espíritos imortais e que a gente realmente não tem por que se preocupar com porções tão pequenas da nossa vida. A crença na vida futura e as consequências adversas do suicídio, que nós espíritas a gente tem bastante base para falar disso. Principalmente porque a gente tem relatos da literatura espírita, como, por exemplo, aquele livro Memória de um Suicida, que é muito interessante, que fala muito bem do que acontece após o suicídio. Qualquer um que já tenha participado de uma sessão mediúnica, com certeza já viu um atendimento de um suicida e sabe das consequências. E os jovens têm que saber que isso existe. Não precisam necessariamente ler Memória de um Suicida, que é um livro até um pouco pesado. Mas saber que existe um depois e que não é legal. Que, na verdade, o suicídio é uma das piores coisas que você pode fazer. Né? Às vezes, um suicida sofre mais do lado de lá do que uma pessoa que matou alguém, dependendo de cada caso, claro. Então, isso é muito grave. E por isso que eu fico brava com aquele filme lá, Como Eu Era Antes de Você, que o cara se suicida lá, tô dando spoiler, hein? O cara se suicida e o pessoal acha lindo. Não é lindo se suicidar, não é bonito, não é romântico. A gente tem que mostrar isso para os jovens. Entender que tudo passa, né? Porque tudo vai passar. Essa frase aqui, Deus dá o frio conforme o cobertor, de que a gente não tem fardos, a gente não tem dificuldades maiores do que a gente pode aguentar. Deus sabe disso, nos conhece e é até misericordioso. Até dá pra gente, às vezes, menos do que a gente mereceria passar, mas porque ele é misericordioso, ele entende de que a gente não precisa levar todas as provas a ferro e fogo, que a gente pode aprender pelo amor, muitas vezes, não pela dor. E a calma, a resignação e confiança no futuro, que foi a que a gente falou naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre a calma e a resignação. E como é a ação? Como é que é a ação, então, tanto para os pais que estão aqui, quanto para as pessoas que participarem da evangelização? É o ROC, que a gente fala em português, ROC. Primeiro é reparar no risco. Então, o que é reparar no risco? A gente falou aqui hoje sobre adolescentes que estão trancados no quarto, que não querem sair, que não querem contato social, que não querem falar em nenhuma reunião online, que não querem falar com os pais. A gente falou sobre se cortar. Então, adolescentes que hoje, por exemplo, está calor. Está bem quente, pelo menos. Estou aqui em Campinas, aqui está calor. Está calor e o adolescente está de manga comprida. Está calor e o adolescente está de calça comprida. Você chama para ir na piscina e ele não quer tirar a calça, não quer tirar a blusa. Alguma coisa está errada. Então, os pais e os professores aqui da evangelização têm que reparar nesse tipo de comportamento. Ouvir sem julgar, que foi o que eu falei. Às vezes, quando a gente escuta alguém falando, a gente fala, mas é só você fazer isso. Mas é só você ter força de vontade. Mas você vai sair dessa. Não é assim. A gente não sabe o processo de cada pessoa. Então, a gente tem que primeiro ouvir, né? Sem falar, faça isso, faça aquilo. O primeiro passo é ouvir. E o terceiro é conduzir para o tratamento. Aqui a gente está falando de criança e adolescente, que é claro que eles não iriam para o tratamento sozinhos. Mas, às vezes, quando a gente vê um adulto com esses sinais, a gente acha que, vai lá no psicólogo. Mas, às vezes, ele precisa que você ligue no psicólogo e marque a consulta. Às vezes, ele precisa que você ligue no psiquiatra e marque a consulta. Porque ele está tão mal que ele não vai conseguir ir para o tratamento. Então, até no curso da FEB,
que eles estão realmente formando as pessoas para o atendimento fraterno, que eu estou fazendo curso também para fazer o atendimento fraterno, eles falam para você realmente ter essa postura. Conversar com a pessoa, ouvir e falar, olha, eu tenho um contato de um psicólogo aqui, de um psiquiatra, eu vou marcar uma consulta para você e você vai. Porque às vezes a pessoa nem consegue fazer isso. Então, se ela está te pedindo ajuda, é porque ela precisa que você faça. E quando a gente fala de jovens e adolescentes, ainda mais. Porque eles não vão... É nossa responsabilidade cuidar deles. Né? Nossa responsabilidade zelar pelo cuidado deles. E pergunte, se vocês conhecem alguma pessoa, tanto adulto quanto jovem, que você acha que está pensando em se matar, pergunte. Algumas pessoas têm esse mito de que você não pode perguntar. Porque exatamente eles pensam, se eu ponho no jornal que alguém se matou, eu incentivo a se matar. Então, se eu perguntar se a pessoa quer se matar, ela vai se matar também. Pelo contrário, se você perguntar, olha, você está pensando em tirar a sua própria vida? Você está com alguns pensamentos que você não tinha antes? Na verdade, é bom. Porque essa pessoa, ela precisa ser ouvida. Ela precisa retomar o contato social. Então, só que às vezes ela tem vergonha de acessar os outros, né? Ela quer esconder. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, pergunte para ela o que ela está sentindo. Pergunte para ela o que ela quer fazer. Porque esse é o primeiro passo realmente para você conseguir tirar essa pessoa. Não é um processo fácil, é um processo extremamente difícil. Porque a nossa mente é muito complexa. Então, toma muito tempo para a pessoa conseguir sair. E mesmo que a pessoa consiga sair, às vezes pode ter crises depois, pode retornar depois. Mas o primeiro passo é realmente a gente estender a mão e ajudar. Né? Então, fica aí também a dica para todo mundo. E essa aqui é a importância do movimento espírita. Então, eu espero que eu tenha passado para vocês aqui bastante do quais que são os benefícios e incentivar realmente de que no grupo de pais vocês tenham essa visão da prevenção do suicídio. Qual que é? Bom, na evangelização, claro, mais para pré-adolescência, mocidade, comentar sobre depressão, sobre ansiedade especificamente, porque a gente tem muitos jovens com crise de ansiedade. Questões de gênero, como eu comentei, ser aberto às questões da sexualidade. Né? Ninguém precisa, assim, às vezes é claro que a gente tem, não, mas não concordo. Você não precisa concordar para você aceitar. Então, precisa sim ter uma conversa. Precisa sim ter um entendimento para que as pessoas saibam que elas são bem-vindas. Então, conversar sobre essas questões. Os pais também conversar com essas questões dos seus filhos. Não só aqui no grupo de pais, mas em casa mesmo. O seu filho saber que você está aberto para uma conversa, que você sabe que isso pode acontecer. Principalmente agora na pandemia, a gente comentou, ninguém está bem na pandemia. Difícil alguém falar, não tive nenhum problema mental, estou ótimo, minha saúde mental está 100%. Difícil, todo mundo teve pelo menos alguma crise de raiva, algum acesso aí, algum dia que estava chateado e não sabia por quê, todo mundo teve. E com os adolescentes não é diferente. Então, de abrir esse diálogo com eles, que está tudo bem, que ninguém precisa estar bem o tempo todo, que ninguém precisa ser perfeito o tempo todo e que a gente tem que se aceitar. Isso que é importante. Importante a gente se aceitar. Então, realmente, abrir esse diálogo, esse carinho, esse contato com os nossos... eu não vou falar filhos porque eu não tenho, mas com as crianças que a gente tem por perto na nossa família, na nossa casa. E, bom, gente, a mensagem era essa. Eu espero que eu tenha reforçado para vocês a importância de vocês perseverarem no grupo de pais, mesmo que online esteja menos participação, mesmo que esteja difícil. Eu imagino que deva dar preguiça domingo de manhã de acordar para ligar o computador, de botar as crianças no computador para ver a aula. Imagino que deve ser complicado, mas eu espero que eu tenha mostrado a importância disso. E agora estou aberta para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta ou comentário, estamos aí. Bom, só para informar, né? Eu na pandemia estou muito chato. Sim, eu também. Somos dois. Não é fácil, não. Olha, quem conseguiu aí sobreviver no casamento aí na quarentena vai fazer boda de álcool em gel, né? Porque já vai fazer um ano, né? A Onisina ela quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Onisina. Na verdade, não é uma... Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Na verdade, não é bem uma pergunta, tá? É uma observação do que você colocou sobre o adolescente, tá? Eu
trabalho em escola com adolescentes, né, de 12 a 20 anos, e eu percebo todas essas colocações que você pôs sobre a forma de se vestir, o afastamento deles do grupo, aquela tristeza, às vezes, no olhar, ou se não muito acelerados, essa questão da sexualidade. Então, a gente tem muito contato com essas dificuldades dos adolescentes, e muitos eu até consigo abordar e perguntar, olha, eu estou percebendo que você está assim ou não está assim, você era mais assim antes e agora você está diferente, né? Alguns se sentem à vontade para se abrir, outros já dizem que não está acontecendo nada e que está tudo bem. Alguns colocam problemas dentro da família, outros dentro da sala de aula, mas tem aqueles que já, eu creio que seja uma situação um pouco mais grave, que eles se recusam até a iniciar uma conversa, né? Porque geralmente quando eu percebo alguma coisa, eu gosto de procurar afastar para conversar meio em off com esse adolescente. E eu, Sim. então, agora, alguns casos a gente até consegue, depois assim ele se abre, depois vem comentar mais tarde, olha, lembra aquele dia, agora já está tudo bem, ou coisa assim. Mas tem os casos que a gente se põe numa situação de culpa, porque não conseguiu fazer nada e depois acaba sabendo que esse adolescente acabou fazendo uma bobagem, nem sempre é um suicídio, mas foi para algum tipo de situação perigosa mesmo, né? Que a gente não conseguiu fazer nada. Aí vem aquela culpa. Qual palavra é errada que eu coloquei, o que eu não coloquei, o que eu poderia ter dito que eu não disse, ou que tipo de situação, sabe, eu poderia ter criado para evitar isso. Então, a minha dificuldade é mais essa, sabe, é a culpa. E, inclusive, dentro da família, tem muitos casos de suicídios que se concluiu, outros de tentativas, e eu percebo, principalmente os meus sobrinhos, o meu filho, agora com essa pandemia, um isolamento deles, de uma recusa de não querer conversar, de não querer estar muito com a gente, sabe? Não sei se é culpa nossa, né, os adultos, ou se é uma coisa que eu poderia estar fazendo aí dentro e não estou conseguindo, não estou vendo luz para conseguir me colocar ou observar dentro disso. O que que você pode me ajudar nisso? Eu gostei bastante do seu relato, Anesina. Eu acho que foi bem completo, trouxe bastante o que a gente está conversando, né? Eu não sou especialista, mas o que eu estou ouvindo do que você está falando, eu também tenho um caso na família também de depressão em adolescente, que também está sendo bem difícil, está sendo bem pesado para a gente. E o que a gente viu aqui hoje é que não é um fator que leva a isso, né? Não é. Então, por exemplo, você cita a sua conversa, a sua culpa, que eu entendo completamente seu ponto de vista. Mas a gente não pode pensar que é sua culpa, porque não é um fator, entendeu? São muitos fatores. Você está fazendo o seu melhor, que é a abertura, que é o que a gente tem aqui de prevenção, da gente realmente ser aberto, tentar conversar, tentar alcançar. Mas às vezes, quando você cita, por exemplo, os adolescentes da escola, a gente não sabe se esses adolescentes seriam mais abertos se fosse a família deles, ou se fosse, de repente, algum amigo. A gente não sabe com quem que eles estariam mais confortáveis de fazer sua conversa. Você está corretíssimo no seu posicionamento de conversar, de se manter aberta. Eu acho que você pode reforçar para eles sempre que você ainda está lá. Então, olha, você não quis conversar hoje, mas se quiser conversar outro dia, venha, estou aberta. Te recebo de braços abertos. Acho que isso que vai ser melhor, mas pelo que eu estou te ouvindo dizer, eu acho que você já está dando o seu melhor. Então, não se culpe, porque você está realmente fazendo tudo certinho e não é uma coisa só, não é um fator só. É muitas coisas que estão acontecendo, então realmente é um cenário complexo. Não dá para a gente fazer tudo, né? Talvez mais na nossa família que a gente consegue atingir. Mas quando não é da nossa família, no máximo que a gente pode fazer é realmente avisar os familiares, dar um toque, enfim, para eles fazerem um direcionamento, né?
Até que ela travou lá. Mais alguma pergunta? Não, eu ouvi direitinho, eu gostei muito da sua colocação, só que o que a maioria não sabe é que essa situação de suicídio, de tentativa, dessa depressão toda entre os jovens é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque nós adultos, a gente parece que nós temos uma visão de futuro muito maior e eles estão mesmo tentando mudar, acabar com tudo, muito mais do que a gente pensa. A gente está colocando muita flor na situação e onde não tem espaço mais. Eles estão mesmo num ultimato e eu estou preocupadíssima mesmo com isso. Ponto. Não, todos nós. E principalmente isso tem muito a ver, Onesina, com essa questão da ansiedade, porque a gente, acho que, assim, cresceu num ambiente que as coisas tinham muito mais dificuldade. Então a gente aprendeu que as coisas demoram, que tomam tempo, que é difícil, que nada vai ser fácil, mas que no final as coisas se resolvem. Mas eles cresceram num mundo muito acelerado e com muitas facilidades. Então, em alguns casos, eles não sabem que as coisas tomam tempo, mas que se resolvem. E aí foi o que a gente comentou. Aí, em muitos casos, eles acabam achando que é mais fácil se matar do que continuar vivendo, porque eles não aceitam frustração, né? Mas isso é uma coisa da geração deles, infelizmente. E o que a gente pode fazer por quem está mais próximo de nós, é claro, é tentar evitar um pouco, ficar muito, eu sei que é difícil hoje, ficar muito na internet, no celular, porque isso acelera muito a nossa mente. Inclusive, eu tenho feito até um trabalho para mim, na pandemia, de usar menos a internet, usar menos o Instagram, para tentar desacelerar um pouco mesmo, para não gerar muita ansiedade, que isso é uma coisa muito presente nos jovens. E nos que estão na nossa família, a gente tem que tomar o cuidado de ensinar para eles que a vida é realmente difícil. São com atividades que tomem tempo, né? Às vezes, esqueci o nome dele, mas tem um palestrante espírita que é psicólogo, ele fala que às vezes até você fazer um bolo com seu filho, já ensina para ele que as coisas tomam tempo. Porque tem muita criança que sempre só viu o bolo pronto, nunca fez um bolo. Então, ele acha que o bolo é uma coisa rápida. Aí um dia você bate um bolo com essa criança, ela vê o bolo crescendo, põe no forno, ela vê que demora. Então, com as crianças da nossa família, é tentar ter esse cuidado de ensinar que as coisas demoram, ensinar que tem que ter paciência e de realmente tentar tirar um pouco da internet, usar mais atividades na natureza, mais atividades lúdicas, que ensinem para eles que nem tudo é da velocidade da internet e que os nossos sentimentos também não são. Agora, com quem está fora da nossa família, é mais mesmo alertar os pais, é mais manter aberto como você sempre tem feito, né, dizendo que você está sendo perfeita. E eu entendo a sua preocupação, eu tenho a sua preocupação. Também estou te falando que eu tenho um caso na família de depressão adolescente que está sendo muito difícil, mas é uma luta mesmo, porque cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem o seu tempo, né? E a gente faz o nosso melhor, mas é um caminho muito tortuoso, é muito difícil. Por isso que a gente tem que, se a gente puder, atuar na prevenção, o máximo possível. Porque quando a gente tem realmente o caso de depressão, é bem complicado mesmo. Bom, nós vamos agora, eu acredito que a Onesina, ela foi bastante, como é que fala, bastante clara, né, nas preocupações dela, e realmente é de todos nós. A culpa, quando nós absorvemos uma culpa, ela nos deixa inerte a tomar qualquer atitude ou mostrar caminho às pessoas, porque nós não temos condições, porque sentimos culpado. A culpa nós temos que enrolar ela e jogar no lixo, viu? Nós Muito temos que bom. encarar as coisas como elas são e a gente trabalhar, né, naquilo que a gente pode. Aquilo que nós não podemos, nós temos que pôr na mão de Deus, porque nós não conseguimos. Nós somos impotentes, nós somos seres falíveis, não temos como fazer tudo. Não é? É mais ou menos isso. E em nome do Centro Espírita João Batista,
A gente quer agradecer muito a Priscila, né, por esses esclarecimentos, muito bons, por sinal, né? Mostra caminhos, nos mostra a luz, né, para nós caminharmos, pelo menos a gente tem um caminho a seguir, né? E a gente pode realmente, aonde pudermos ajudar, nem que seja para emprestar os nossos ouvidos, né, Priscila? Para que a gente ouça, né, as pessoas. E vamos encerrar com uma prece, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Ué, acabou? Não, eu parei de compartilhar só. Mas eu tô aqui. Ah, uma excelente semana, né? Para que todos possam ter muita paz, muita harmonia e muita alegria. E que todos fiquem com Deus, tá ok? Muito obrigada, pessoal. Bom domingo para todo mundo.